Voto é seu. A informação é nossa. Cobertura eleitoral da Rádio Nereu Ramos. Jornalismo mobilizado. Eleitor bem informado. A informação a serviço do eleitor de Blumenau neste segundo turno. Hoje e amanhã estaremos entrevistando os dois candidatos que buscam administrar a nossa cidade a partir de 2017. Por ordem de sorteio realizado junto aos assessores das duas candidaturas, hoje é a vez de Napoleão Bernardes, da coligação Pacto por Blumenau. E nesta quinta-feira, Jean Kuman, da coligação Blumenau Merece Mais. Comigo para fazer entrevista está Jorge Tais, coordenador de jornalismo da Rádio Nereu Ramos. As entrevistas serão reproduzidas na íntegra na terceira hora do Jornal da Nereu, primeira edição, a partir das 8 horas da manhã, na quinta e sexta-feira. A entrevista está sendo gravada em vídeo para exibição no portal Informe Blumenau e estamos também fazendo uma tentativa de transmissão ao vivo do Facebook. São 48 minutos de entrevistas dividido em 4 blocos. Candidato Napoleão Bernardes, seu tempo começa a contar a partir de agora. A minha primeira pergunta, candidato, eu já fiz essa pergunta no primeiro turno e repito nesse. Caso eleito, o senhor permanecerá os 4 anos na Prefeitura de Blumenau? Existe alguma possibilidade do senhor vir a ser candidato a algum cargo em 2018? Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde, Jorge. Toda a gente amiga que acompanha aqui a programação da Nereu. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e eu não poderia deixar ainda em tempo de reforçar a gratidão, o agradecimento em relação ao expressivo resultado do primeiro turno, com quase 50% dos votos já no primeiro turno, numa eleição competitiva, com 5 candidatos de partidos respeitáveis, de coligações respeitáveis. Então, tanto eu quanto meu candidato a vice-prefeito, Mário Hildebrand, nós agradecemos intensamente a toda a comunidade de Blumenau pelos votos de confiança. Esse é um tema, Gonçalves, que não passa em nenhum momento pela minha cabeça, eu não invisto nem um segundo do meu tempo em relação a prospecções, projeções. Eu sou pé no chão, eu projeto a minha carreira passo a passo, degrau a degrau, com humildade, com transparência. Eu não tenho nenhuma visão, eu não tenho nenhuma pretensão nesse momento, eu não vislumbro nesse momento nada posterior em relação à prefeitura. Meu foco, minha ênfase, meu compromisso incondicional, a minha aliança incondicional é defender o interesse público de Blumenau. A minha história de vida é aqui, a minha trajetória de vida é aqui. Muitos me viram crescer, muitos me viram passo a passo, cada uma das projeções da minha trajetória eleitoral. Então, eu não tenho investido nem um segundo do meu tempo e nenhum pensamento sobre isso. Meu foco integral, a minha concentração integral, tem sido em relação à administração de Blumenau. Futuro é futuro. Eu não tenho investido nenhum segundo do meu tempo em nenhuma outra projeção, que não seja intensamente buscar a reeleição e trabalhar em favor de Blumenau. Candidato, sobre a polêmica do projeto Badesc Juros Zero, tem sido muito usado no seu e no programa eleitoral do seu adversário. O senhor disse que o Banco do Estado teria sinalizado com a possibilidade de dar mais prazo para a Prefeitura apresentar os projetos, se não me engano, de 21 obras, mas acabou não cumprindo esse prazo. Minha pergunta é a seguinte: o banco anunciou a liberação de 20 milhões de reais para essas obras em dezembro de 2013, o senhor assinou o contrato no começo de fevereiro de 2014 e em novembro o município pediu a prorrogação. Foi quase um ano desde o anúncio, 10 meses desde a assinatura. Em 10 meses, um ano, não foi possível executar os projetos. O senhor cobra muito gestão eficiente. Não faltou gestão eficiente para a sua equipe nesse caso? Nesse caso, absolutamente não, Gonçalves. É preciso tratar as coisas com seriedade, com transparência, e assim eu tenho conduzido a minha eleição. Eu simplesmente respondi porque os ataques têm sido reiterados. Eu não procuro fazer campanha de ataque, a minha campanha é saudável, é do bem, é propositiva, é apresentando propostas para as pessoas por respeito à inteligência do eleitor de Blumenau. Então, não dá para fazer demagogia com um tema tão sério. E é preciso não tratar os temas com demagogia simplesmente porque está em período de eleição. Então, colocando as coisas às claras, foi assinado o contrato. A prefeitura, como a maior parte das prefeituras do Brasil, não tem um banco de projetos, não tem um estoque de projetos, em que se tem o financiamento, está lá o projeto pronto, pega o projeto, manda executar. Não tem casa sem ter uma planta antes. Não tem obra sem ter um projeto de engenharia. A obra começa em que momento? Na hora que começa a se fazer o projeto de engenharia. Então, na medida em que houve a liberação do financiamento, a autorização para esse financiamento, a prefeitura contratou os projetos. Contratar o projeto demanda uma primeira licitação. Se faz uma licitação,
Vence uma empresa de engenharia, essa empresa de engenharia executa o projeto, ela faz o projeto, isso demanda, né, um relativo tempo. Mas qual é a verdade dos fatos? Isso está tudo documentado. A verdade dos fatos é que em novembro de 2014, o Badesc encaminhou um ofício à prefeitura aprovando projetos que haviam sido encaminhados pela prefeitura para financiamento pelo banco. Então, em novembro de 2014, veio uma primeira aprovação de projetos por parte do Badesc. Umas 2 semanas depois daquela aprovação, isso era novembro ainda, foi então prorrogado o prazo de financiamento do Badesc por mais um ano. Então os recursos do banco poderiam ser desembolsados por mais um ano, então isso seria até dezembro de 2015. Então em novembro de 2014, o próprio banco aprovou 4 projetos iniciais daquele pacote, né? Tem o aval do banco, tem a aprovação do banco, tem o documento do banco aprovando 4 projetos inicialmente em relação àquele financiamento, e logo depois o próprio banco, em comum acordo com a prefeitura, prorrogando o prazo de vigência daquele contrato por mais um ano, ou seja, valeria até dezembro de 2015. E aí, de surpresa, vem em janeiro de 2015 um ofício do banco cancelando unilateralmente o contrato. De duas uma. Ou o banco estava descapitalizado e usou isso de argumento porque não conseguia, na verdade, honrar aquilo que contratou, ou tem alguma questão política por aí. Coincidentemente, o presidente do banco do PSD, o partido que hoje usa esse argumento contra a minha candidatura. Eu tenho a consciência absoluta, bem tranquila. E o que é importante, Gonçalves, para a população? A obra na rua. Hoje é Herman Bartel sendo asfaltada, porque a gente correu atrás, buscou outros recursos, a obra está sendo asfaltada. Herman Lang, no Fidelis, a rua Franz Miller, na Velha Grande, a rua Augusto Reynolds, na Nova Esperança. Muito em breve agora, né, já está em execução, a rua Irapuru no Garcia, né, mais na região do Progresso. Muito em breve a rua Jordão, lá no Progresso. Todas elas com asfaltamento acontecendo. A gente driblou, né, as questões da pegadinha da política, que aconteceu nesse caso, potencialmente, possivelmente, pelas coincidências, e fomos em busca aí dos recursos. Então a gente trabalhou sério, e o que importa para a comunidade? É obra na rua. E a obra está acontecendo. Está acontecendo lá na Velha Grande nesse momento, na Franz Miller, está praticamente pronta na Nova Esperança, Augusto Reynolds, está acontecendo Irapuru, vai começar a Jordão, está acontecendo Herman Lang no Fidelis, e assim por diante. Então, enquanto alguns, né, fazem as críticas deles, eu prefiro trabalhar de manga arregaçada e gerar resultado para a população. Candidato, mas por que a prefeitura, já que tinha essa documentação da prorrogação, não lutou por esse contrato, por esse convênio? Porque o que importa para as pessoas é a obra acontecendo. Se a gente polemizasse naquele momento, aí não ia ter obra nenhuma para ninguém, porque a gente ia ficar numa discussão sem fim por muito tempo. Então o que a prefeitura fez? Foi buscar uma segunda fonte alternativa de recursos, viabilizou para discutir esse tema depois. Polêmica não constrói nada, discussão não constrói nada, crítica não constrói nada, ficar apontando dedos para os outros não constrói nada. Isso não é do meu perfil. Meu perfil é arregaçar manga e trabalhar sério para dar resultado para as pessoas. Eu podia lá ficar fazendo demagogia, jogo de cena, fazer onda. Não, isso não constrói nada para ninguém, isso não gera resultado. As pessoas, e Blumenau é assim, crítica não resolve nada, falar não resolve nada, o que resolve é trabalho sério. Então a gente foi buscar alternativa, buscou e a obra está acontecendo. Candidato, outras, se eu não me engano, 10 prefeituras ou até mais conseguiram esses recursos do Badesc a juros zeros. Essas prefeituras tinham já esses projetos encaminhados, no seu entender, ou elas foram beneficiadas por algum tipo de questão política? Bom, cada caso é um caso, cada prefeitura é um caso. Por exemplo, esse financiamento também era para comprar equipamento. Equipamento não tem que ter projeto antes. Então ele cita direto a compra do equipamento. Para muitas prefeituras, principalmente para as menores, esse recurso acabou sendo usado para maquinário, para equipamentos. Aí é simples, faz uma licitação, compra o equipamento, 2, 3 meses está feito. Obra é que é diferente. Agora, também, segundo se fala, muitas outras prefeituras tiveram o mesmo problema, porque isso não é uma comprovação, mas o que se supõe é que o banco naquele momento estava descapitalizado e por isso então alguns contratos acabaram sendo rompidos dessa forma como aconteceu com a prefeitura de Blumenau. Candidato, qual a sua visão sobre a Companhia Urbanizadora de Blumenau, o futuro dela? Recentemente a Câmara de Vereadores aprovou um projeto do Executivo que autorizava a transferência de R$2 milhões da educação do município para a Companhia Urbanizadora de Blumenau. O que o senhor pretende fazer, se reeleito, né, com o futuro da companhia? Bom, para deixar bem claro em relação a esse projeto, em primeiro lugar, que remanejamento orçamentário, isso é feito em todo governo, em todos os governos que me antecederam, em todos que sucederão, em todos acontecerá dessa mesma forma. Em relação à educação, isso é importante que fique muito claro. A Prefeitura de Blumenau investe muito acima
daquilo que a Constituição estabelece como exigência para investimentos na área da educação. A exigência da Constituição de investimento na área da educação é de 25% do orçamento. Aqui em Blumenau, nós estamos batendo na casa dos 29%, 30% de tudo que é arrecadado no município sendo investido na área da educação. Então a gente tem muita responsabilidade com o tema da educação. Educação e saúde, para deixar bem claro, educação é responsabilidade de investir 25% do orçamento nessa área. Nós estamos investindo 29%, 30% do orçamento. Então, a mais do que manda a lei, a mais do que a previsão constitucional. Na saúde é quase o dobro às vezes. Nesse momento, a obrigação do município é investir 15% do que é arrecada na área da saúde, nós estamos investindo 24%, 25%. Só na educação, para deixar bem claro esse tema, só o excedente, só aquilo a mais do que a Constituição prevê que a Prefeitura investe a mais, nesses últimos 3 anos e meio, foi da casa de 93 milhões de reais. 93 milhões de reais significam 2 complexos do Badenfurt, 2 obras de prolongamento do Humberto de Campos, investido integralmente a mais na área da educação. Então, para deixar bem claro, né, esse viés e esse porém. Em relação à companhia urbanizadora, assim que a gente assumiu o governo, se percebeu que a URB ela era deficitária, ela era deficiente em termos financeiros, ela dava prejuízo, para deixar bem claro, quando a URB se metia a fazer obra pública. Até porque muitas vezes se contratava a URB, porque com a URB não tem licitação, tem a dispensa de licitação, e aí, por exemplo, se consegue agilizar recursos como esse do Juro Zero. Aí contrata a URB, dispensa a licitação, fica rápido, e aí dá mais prejuízo para a prefeitura. Teve muitos casos policiais baseados justamente nessa fórmula. Bom, a URB era deficitária em termos de obras públicas. Quando a gente assumiu o governo, as obras públicas que ainda não tinham iniciado, todas elas a gente rompeu com a URB, para iniciar justamente o processo de saneamento da urbanizadora. Algumas obras já estavam iniciadas e já estavam em maior grau de andamento. É o caso, por exemplo, da Hermann Bartel, no bairro da Velha Central. Ela foi asfaltada, quando a gente assumiu o governo estava cerca de 1/3 da obra, então já era uma obra mais adiantada, então a gente manteve o contrato da URB para não atrapalhar mais a vida daquela comunidade. Então se manteve contratos como esse, como o da Hermann Bartel, por exemplo, que já estava mais ou menos iniciada, né, então para não gerar mais atraso e acabava também gerando mais prejuízo. Então a Hermann Bartel se manteve pela URB, 1 ou 2 se mantiveram pela URB porque já estavam iniciadas. Todas as outras a gente cortou. O que eu quero dizer com isso na prática? A busca pelo saneamento da URB já iniciou lá no início do governo, impedindo a URB, né, não contratando a URB para obras públicas, que era onde ela se mostrava deficitária. Hoje, no nosso governo, a gente contrata a URB para manutenção, para limpeza da cidade, né, para reparos pontuais no dia a dia da cidade, né, manutenção, a zedadoria. É o papel, na verdade, que ela nasceu e é o papel que, na minha visão, ela deve se manter. E se mantendo nesse papel, passo a passo, ela aos poucos ela vai sendo saneada. E ela tem prestado alguns outros serviços, zeladoria de escolas, por exemplo, e tem sido aprovado pelas comunidades escolares. Então, a gente tem identificado na URB, né, não as obras públicas, porque essas era déficit, era prejuízo, era defasagem. Então, essas a gente rompeu já no início do governo e não fez mais. E a gente, então, está direcionando a URB para essa questão de manutenção, de zeladoria, que é o papel para qual ela foi criada, para qual ela se propôs. Então, o processo de saneamento dela, de fato, já iniciou. Só por uma curiosidade, a gente tem, né, buscado manter um projeto social muito bacana, que é o Começar de Novo, em que, inclusive, apenados, que estão no regime semiaberto, no regime aberto, tem, às vezes, uma oportunidade de trabalho lá e contribui também, né, com a limpeza, com a manutenção da cidade. Então, é bom para a companhia, é bom para a cidade e é bom do ponto de vista social também da ressocialização. Candidato Napoleão Bernardes, temos 12 minutos e 30 segundos nesse primeiro bloco. Vamos fazer uma breve pausa e, na sequência, continuamos a nossa entrevista com o candidato Napoleão Bernardes.